Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na palavra. Então vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 18, para nós meditarmos. Olha o que diz lá, olha. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima ou que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Olha, hoje nós vamos meditar sobre o destino dos homens e dos animais. O animal morre e ele vai para onde? O homem, quando morre, há alguma diferença de destino? Estou aqui em Belo Horizonte hoje. Hoje o tempo está chuvoso, ó. Deu até uma melhorada. Parece até que vai sair um pouco o sol agora, mas antes estava chovendo bastante, a temperatura estava bem baixa, mas isso não vai nos impedir de estar gravando um vídeo, nem falando sobre a palavra de Deus e meditando sobre esse texto aqui de Eclesiastes, quando ele cita sobre o destino dos homens e o destino dos animais. Os animais morrem e vão para a terra, os homens também. Ele fala sobre isso, ele fala inclusive do fôlego também. Olha, os dois têm fôlego e os dois perdem o fôlego. O texto ele fala sobre isso, mas o propósito é mostrar o seguinte: olha, por que nós vamos ser vaidosos se de repente nós somos semelhantes a animais? Do mesmo jeito que os animais vivem, nós também vivemos. Comem, bebem, dormem, reproduzem, tudo isso os animais fazem e nós também fazemos. Na verdade, o propósito de Eclesiastes aqui é mostrar o seguinte: olha, a vaidade deve ser retirada dos nossos corações, a soberba, a arrogância, e nós vivermos de fato como Deus orienta, porque senão nós seremos apenas reles animais. Mas não. O Senhor, ele mostra claramente na palavra dele determinada diferença, e nós vamos ver aqui, principalmente falando sobre a criação, quando Deus criou os animais e quando Deus criou os homens. Vamos ver aqui primeiro sobre os homens. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui agora falando, Deus parou tudo, falou, vamos fazer o homem. Não foi assim que foi feito o animal. Mas antes ainda falando do homem, vamos ver mais um versículo que fala lá em Gênesis 2:7, falando agora sobre o fôlego da vida que foi dado. Nós falamos do fôlego, o animal tem, o homem também tem, mas o Senhor ele fala lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quer dizer, Deus soprou algo que saiu de dentro dos pulmões de Deus, passando agora para o homem. Deus soprou algo que estava nele para o homem. Os animais não foi assim. Olha o que diz lá em Gênesis 2:24. Olha, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e fera da terra conforme a sua espécie. Aqui a gente já vê claramente a diferença gritante, porque Deus deu uma ordem para a terra produzir. Enquanto que para o homem, Deus falou assim, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Os animais foram feitos, foi determinado por Deus para que a terra produzisse, enquanto que o homem, Deus, ele parou para poder fazer. Olha, ela está incomodada aqui, eu peguei ela aqui porque ela está vendo um gato ali, mas ela está incomodada. Eu tenho uma petzinha, gosto muito de animal também, né? Mas é algo que a gente tem que ver o seguinte, olha, Deus não soprou o fôlego de vida nos animais, mas Deus soprou o fôlego de vida em nós. Sama é silêncio. Os animais foram feitos para o homem. A palavra de Deus fala isso também lá em Gênesis 1:29, Deus fala assim, olha, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento, versículo 30, né? E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Aqui agora falando o seguinte, olha, tudo vai servir para o homem, será para mantimento do homem. E em relação ao homem, a palavra de Deus fala que o espírito sai dele e o corpo dele volta para o pó. Olha o que diz lá, Salmo 146:4, ele fala assim, olha, sai-lhe o espírito, volta para a terra. Quer dizer, quando o espírito sai,
o corpo dele volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Quer dizer, aqui agora o homem está desligado. Acabou, pereceu os pensamentos. Mas tem um texto lá em Eclesiastes ainda, né, capítulo 12, versículo 1, que ele fala sobre a necessidade do homem na sua vida, seja juventude, o momento que ele estiver, ele deve buscar o Senhor, buscar o Criador, porque um dia vai faltar energia, um dia vai ser só enfado e cansaço, um dia não haverá mais vigor. E aí o homem, ele perece lá no versículo 7, quando ele fala isso, no versículo 7 ele fala assim, olha, e o pó volte à terra, quer dizer, o homem morreu, o corpo volta para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui agora, uma palavra até como ordem, né? O corpo voltando para a terra, nós temos enterrado nossos mortos, e o espírito voltando para Deus. Aqui, é claro, mostra uma diferença muito grande em relação ao homem e os animais. Mas para completar, o que mais destaca aqui também em relação ao destino, agora depois da morte, após a morte. Porque o animal, como Deus não soprou o fôlego de vida nele, quer dizer, o animal, ele está, o Deus deu a ordem para a terra produzir os animais, mas não foi soprado o fôlego de vida. Por quê? Porque o oxigênio que eles respiram, o ar que eles respiram, o fôlego de vida dos animais é terreno, é também desse reino mineral, né? O reino mineral, está tudo envolvido aqui. Mas só que do homem não, do homem o fôlego de vida foi dado pelo próprio Deus, saiu dentro do próprio Deus. E essa é a diferença básica. Agora a gente vendo na conclusão da obra de Deus em relação ao homem, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, fala assim, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui agora falando da ressurreição, ou falando do arrebatamento, mostra claramente a diferença completa em relação ao homem e os animais. Tem um momento que de repente vai ser tudo igual. Na hora da morte, todos vão para debaixo da terra. Se respiramos, o animal também respira. Mas quando se olha para o Criador, quando se olha para o reino espiritual, há uma diferença enorme e nós precisamos entender disso. Espero que essa palavra tenha falado do seu coração, tenha sido agradável também e tenha sido para a transformação de vida. Às vezes não é agradável a palavra, mas ela sempre transforma nossas vidas quando vem do Espírito. E que o Espírito Santo possa ter falado ao coração de vocês e haja transformação de vida, porque o propósito principal é a mensagem, é a transformação através da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha te edificado e se tiver edificado, deixe o seu like. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, e se já for inscrito, acione o sininho para você estar recebendo nossas publicações. Amém? E se puder também, compartilhe com alguém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.